gente teve uma das conversas mais profundas, né, da nossa amizade nesse fim de semana, e eu fiquei totalmente convencido que era absolutamente de Deus de você estar aqui, por causa da conversa que a gente teve, porque só a gente sabe, né, a pressão que é liderar para algo que não existe e inspirar para um caminho que ainda ninguém abriu. Sabe, era muito mais fácil a gente só ser uma igreja normal, que tinha uma reunião de oração. Era muito mais tranquilo. Só que não dá. Nós somos um povo da presença. Nós somos um povo da presença. Eu vejo Michel, o Ângelo, como 3 mosqueteiros especiais que Deus está, sabe, destruindo a vida. Eu amo, cara, eu amo ser seu amigo, eu amo o Ângelo, nem sei se ele está vendo, mas espero que um dia ele veja. Se alguém estiver vendo, fala com o Ângelo aí. Michel comprou um Mac novo, ele não sabe a senha. Agora conseguiu. Na verdade, eu não sei nem usar direito. Sabe nem usar, eu tive que falar, esse programa aqui que você baixa para você escrever seu livro. Nem sei corrigir. Nem sabe corrigir. Cara, eu vou ter que te ensinar depois. Mas eu estou feliz. Legal. Então, cara, eu estou feliz de você estar aqui, e eu acredito que é de Deus você estar aqui, e eu queria que você concentrasse, abrisse seu coração. Deus vai fazer, amém? Deus vai falar e vai ser incrível. No final, eu quero orar por nós e mirar para o nosso próximo encontro. Queridos, a gente não depende dos encontros, a igreja continua normalmente. Se você está sentindo falta da igreja, provavelmente você não é igreja, porque a igreja está funcionando normal. Está funcionando normal, está acontecendo normal. Provavelmente algum erro de comunicação está rolando, mas eu quero orar por você. Quero orar por você e eu quero que você fique com expectativa para o nosso próximo encontro também. Amém? Então, até o final a gente se vê. Vai lá, Michel. Amém. Eu sou muito grato pela vida do Vitor, pela vida do Nelson também. Eu me lembro 2000 e muito tempo atrás, eu acessando o site lá do Amigos do Noivo. Eu estou envolvido com esse negócio aí desde 2001. Eu me converti em 1998 com a ministração de alguns irmãos que tinham voltado de uma igreja no Canadá, que era conhecido como a Metro Christian, Vineyard Toronto, alguma coisa do tipo, do aeroporto. E estava rolando um mover de Deus lá em Toronto, conhecido como a Bênção de Toronto. E esses irmãos voltaram desse tempo, desse avivamento que estava acontecendo lá no Canadá. E um dos pastores do movimento das igrejas Vineyard era um pastor chamado Mike Bickle, que saiu um livro dele em português, que na época era somente esse livro que tinha dele, que nem falava em si sobre precursores, amigo do noivo ou caso de oração. Era um livro que falava sobre o profético, mas no final do livro tinha um site que era um site em inglês, Amigos do Noivo, e eu acessei esse site na internet de escada. Você talvez tão novo que nem sabe o que é esperar dar meia-noite para a internet poder ser usada com mais velocidade e mais barato. Então eu acessei esse site e eu descobri que desde 1999 tinha ali já um grupo de irmãos, na verdade bem antes de 99 já reunindo, mas que desde 1999 esse grupo de pessoas, na verdade uns 40 pastores, deixaram o salário de pastor de sua igreja e eram pastores em tempo integral e começaram uma reunião de oração, inicialmente num trailer, depois foram para um espaço e que eles estavam orando 24 horas por dia, 7 dias da semana, e eles estão fazendo isso há 21 anos praticamente, orando dia e noite sem cessar, com mais de 1.500 pessoas vivendo em torno da presença de Deus. E quando eu ouvi sobre avivamento, a primeira vez, um novo convertido, então eu comecei a devorar tudo o que era possível em português sobre avivamento. E hoje eu dou aula de história da igreja, de história dos avivamentos, é uma das minhas especialidades,
Mas eu descobri que por trás de avivamento tinha uma coisa que acontecia sempre em todo avivamento histórico, é que tinha muita oração. E tinha muita oração, não só por avivamento, mas tinha oração por oração. Porque homens e mulheres se apaixonaram pela presença de Deus, de maneira que a vida como um todo perdeu o sentido. E o sentido da vida é a presença de Deus. Então, essa é uma frase que precisa ficar impressa em nossos corações. A presença de Deus é a plenitude de vida. E a minha missão, nos últimos, até a minha ida para o Senhor, ou retornar, é infectar pessoas com paixão pela presença de Deus. Então, eu queria gastar alguns minutos, deixando um pouco de conteúdo bíblico e de informações nas Escrituras, para que a gente pudesse perceber que esse assunto não é um apêndice, não é uma coisa assim, não é litorâneo o negócio, não é por fora, é algo muito central nas Escrituras. Então, um dos maiores desafios da igreja evangélica, principalmente no Brasil, e eu falo muito do contexto do Brasil, porque eu viajo bastante, um dos maiores desafios da igreja nesses dias, para entender os assuntos centrais da Bíblia, é ter uma teologia bíblica. O que é uma teologia bíblica? É quando você conhece ou passa a entender a Bíblia como uma narrativa, como uma história sistêmica e integrada. A Bíblia não é um monte de histórias desconexas. Ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse com um único plano. Não são muitos planos que Deus foi tentando fazer no decorrer da jornada da Bíblia e que os homens foram errando, tipo assim, não deu certo com Adão, então, nossa, errei, agora vamos com Noé, errou, ou esses planos eram totalmente desconectados. Não, a Bíblia tem um fio cronológico que nós podemos chamar de propósito eterno de Deus, o plano eterno de Deus, a vontade eterna de Deus. Só que na maioria das comunidades de fé, a Bíblia, ela às vezes é ensinada de forma sistêmica, sistemática, que são escopos de doutrinas isolados. Isso tem o seu valor. É importante estudar a doutrina da palavra de Deus, a doutrina da igreja, que é a eclesiologia, a doutrina da salvação. Todas essas coisas são muito importantes, mas quando estudadas sem esse pensamento cronológico e do entendimento total do que a Bíblia fala a respeito do plano e da vontade de Deus, nós perdemos a parte mais importante. Então, para uma melhor compreensão disso, do plano de Deus, a gente tem que entender que a Bíblia é uma história. É a história de um Deus de amor, poder e glória, redimindo não só a humanidade, mas o cosmos. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Sim, vocês estão aí, gente? Então repete o versículo aí comigo. Porque Deus que deu para quê? Tem a vida eterna. Quando a gente lê porque Deus amou o mundo, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Almas. Sim ou não? Mas esse versículo não está falando de almas somente. Está falando que Deus amou o cosmos, o planeta Terra, o universo, e que Ele amou ao ponto de dar o Filho dele para restaurar a Terra. Por que restaurar a Terra? Porque a Terra foi deformada depois da queda do homem. Então Deus amou o mundo ao ponto de dar o seu Filho. Obviamente que restaurar o mundo envolve salvar almas, livrar pessoas do inferno. Mas a nossa compreensão bíblica para aí. A grande questão é que a maioria de nós ignora o início e o meio dessa história que é contada. Ou seja, a maioria dos crentes ignora o Velho Testamento. Dizem que o Velho Testamento é obsoleto e que o Velho Testamento é apenas uma sombra de coisas que já se cumpriram na cruz.
Então ignoram a história da redenção que é contada desde o livro de Gênesis. E por causa disso, não conseguimos compreender elementos centrais do plano de Deus, como por exemplo, fim dos tempos, a volta de Jesus. Não conseguimos compreender a importância da volta de Jesus, não conseguimos compreender a importância de Israel no plano de Deus e uma série de outros assuntos centrais, porque simplesmente ignoramos o Velho Testamento, ignoramos a história da redenção e que Deus quis que fosse assim, que a Bíblia fosse uma história que nos guiasse para que tivéssemos um mapa para entender qual é o nosso papel dentro do plano dele. Então, a maioria da igreja interpreta da seguinte forma, que a cruz cumpriu todas as promessas, quando Jesus disse, está consumado. A cruz não, e agora eu vou tomar pedrada, tá filmando, a cruz não cumpriu todas as promessas. A cruz expiou todo o pecado, mas ela não cumpriu todas as promessas. Ela nos dá o poder para cumprir todas as promessas. Obviamente que muitas promessas na cruz se cumpriram. Por exemplo, você é perdoado do seu pecado, o véu se rasgou, você tem acesso a Deus, você foi adotado como filho, mas não são todas as promessas que foram cumpridas na cruz. A cruz, ela tem o poder de nos dar a capacitação de entrarmos em promessas futuras, que ainda vão acontecer. Então nós precisamos olhar a Bíblia como uma história, como uma narrativa, e entender que o plano central, a coisa central, e se a Bíblia fosse uma música, o refrão da música seria: Deus quer morar na terra. Diga comigo assim: Deus quer morar na terra. E é isso que a Bíblia conta de Gênesis até Apocalipse. Que a vontade central de Deus, o que está no coração de Deus, seu plano eterno, é habitar entre os homens para ter comunhão com Ele. E se você olhar a Bíblia, e eu vou fazer aqui um panoramão rápido da Bíblia, logo no início da Bíblia, no livro de Gênesis, você vai encontrar um lugar chamado Éden. Éden significa prazer, e lá no Éden, logo no início da Bíblia, você vai encontrar o Éden, e lá no Éden tinha um jardim. O jardim ficava dentro desse lugar chamado Éden. E esse jardim era como se fosse um santuário. E o homem criado por Deus, Adão e Eva, eram sacerdotes que ministravam ao Senhor diretamente. E ali Deus habitava com o homem sem nenhum tipo de mediador, sem nenhum ministro de louvor, sem nenhum tipo de liderança que precisasse intermediar entre Deus e o homem. Eram literalmente um santuário. E existem muitas outras passagens na Bíblia correlativas que provam isso. As Escrituras dizem que Deus andava no jardim na viração do dia. Levíticos, quando fala do templo, Levíticos 26:12 diz que Deus passeava no meio de Israel quando Moisés estabeleceu a sua tenda. Então, toda a Bíblia você vai encontrar o esforço de Deus ou a vontade de Deus de querer habitar entre os homens. Obviamente, nós sabemos que esse casal, Adão e Eva, falharam nessa missão. E a missão dada por Deus para Adão e Eva era pegar esse santuário, esse jardim, e expandir por toda a terra. Gênesis 2:15, há um mandato cultural para Adão, dizendo: Adão, guarda o jardim e cultiva o jardim. A palavra cultiva é da onde se origina a palavra agricultura, ou seja, a cultura da terra, a arte de cultivar a terra. Então, qual era o mandamento de Deus para Adão? Pega esse santuário aonde eu habito, pega esse santuário aonde a minha presença se manifesta e espalhe o meu santuário por toda a terra. E esse plano é o mesmo plano hoje, agora mesmo. Deus não mudou de ideia. Essa é a vontade de Deus. Esse é o mandato cultural para cada um de nós. E é muito interessante que quando Jesus morre e ele ressuscita, ele é confundido com um jardineiro.
Porque o primeiro jardineiro falhou na queda, mas o segundo jardineiro veio para redimir o homem da queda, para nos empoderar, para nos dar um chamado, para fazer de cada um de nós jardineiros, homens e mulheres que vão espalhar esse jardim ou esse santuário de Deus por todas as nações da terra. Você está comigo? Está comigo ou está difícil? Amém, gente? Vocês estão aí? Então essa é a vontade de Deus. Então nós vamos encontrar isso em todas as escrituras. Logo depois da queda, então se levanta um dos filhos de Adão chamado Sete, e ele começa a invocar o nome do Senhor. Logo depois disso vem uma linhagem de patriarcas, e o que eles começam a fazer? Edificar altares. O que é um altar? Altar era uma espécie de telefone que se estabelecia na terra para fazer contato entre o céu e a terra. E nesses altares, você vai ver isso com Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Às vezes, a iniciativa era do homem. Noé, por exemplo, quando sai do dilúvio, a primeira coisa que ele faz é edificar um altar e liberar um holocausto ao Senhor. Quantos aqui gostam de churrasco? Deus me usa muito nessa área. Eu tenho uma unção específica para parrilha e picanha uruguaia, argentina. Eu tenho uma unção, Deus tem me ungido nesses dias com muito poder. Eu acabei de me mudar para uma casa que tem um quintal bem grande. Então Deus tem manifestado a sua presença todos os finais de semana. E tem uma coisa no churrasco que a gente precisa entender, e você precisa entender. Primeiro, picanha nunca se come passada. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. A segunda coisa, picanha nunca se tira a gordura dela, se come junto. Então, quando comer churrasco na minha presença, não blasfeme pedindo, deixa passar mais um pouco, ou tira essa gordurinha, por favor. Sabe por quê? Deus ama gordura. Sabe o que dava sentido ao holocausto? A gordura. Porque quando o animal era sacrificado, você já viu isso? Você come churrasco hoje. Amanhã, se alguém ligar, acender a churrasqueira e você sentir o aroma da gordura que pinga na brasa, abre de novo o apetite para o churrasco. Faz sentido para vocês? Era isso que Deus sentia. O aroma, quando as escrituras dizem o aroma subia diante do Senhor, é porque Noé tinha edificado um altar e ele tinha sacrificado um animal, e a gordura do animal pegava na brasa e subia uma fumaça que Deus... Nós temos um Deus que ama churrasco. Aleluia. E esses altares eram como se fossem pontos de contato entre o céu e a terra. Às vezes o homem tinha iniciativa e Deus respondia. Às vezes Deus tinha a iniciativa e o homem liberava o incenso. Noé teve a iniciativa e eles vai e edifica o altar. Abraão é diferente. No capítulo 12 de Gênesis diz que o Senhor apareceu a Abraão. Abraão nem crente era um pagão, ou um semi-pagão, ou sendo liberto do paganismo, e Deus aparece para ele, e imediatamente Abraão vai e edifica um altar. E tem um detalhe interessante aqui, ele edifica um altar entre duas cidades, entre Betel e Ai. E aí quando você vai no capítulo 13, Abraão volta de novo na mesma cidade, nesse mesmo lugar onde ele edificou um altar, e edifica um altar ali de novo. Por quê? Porque quando ele edificou o primeiro altar, não houve uma resposta de Deus. Então altares são lugares de devoção e comunhão que nós estabelecemos para ter comunicação com os céus. Eu chamo de telefone, é o telefone vermelho, que só tem o número quem é especial. E esses caras foram chamados de amigos de Deus, todos eles eram amigos de Deus. Eles edificavam altares. Então essa é a história da Bíblia. Deus querendo habitar com o homem querendo habitar com Deus. Logo em seguida, Deus dá uma revelação a um cara chamado Moisés. E ele diz para Moisés o seguinte: construam uma tenda, um tabernáculo, mas
faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Qual era o modelo? A maioria das pessoas, quando lê essa passagem, pensa: o tabernáculo é uma figura da igreja. Não, o tabernáculo não é uma figura da igreja. O tabernáculo é uma figura do céu. Deus só pode habitar em um lugar que se parece com a sua casa celestial. Faz sentido? Por isso que Hebreus fala: Moisés, faça segundo conforme o modelo eu te mostrei, de acordo com a sombra das coisas celestiais. E é muito interessante que nos detalhes do tabernáculo de Moisés existem várias peças semelhantes ao jardim do Éden. Por exemplo, lembram da menorá? Sabem o que é a menorá? Aquelas 7 lâmpadas. A menorá, ela era como uma flor, a ponta dela era como uma flor. E ali o fogo do Senhor precisava sempre continuar ardendo no santo lugar. Então, o santuário construído por Moisés era uma figura do céu. O modelo tinha que ser o céu. Se nós queremos que Deus habite entre nós, precisamos copiar o modelo do céu. A questão é que existem poucas pessoas na terra preocupadas em construir com o modelo correto. E a figura que vem na minha mente é sempre a figura da nossa peladinha de futebol. Quantos aqui gostam de jogar um futebolzinho, uma peladinha? Deus me usa muito também. Isso aí, eu dou show. Sou humilde, né? Só que tem uma coisa: você joga sua pelada no fim de semana, é legal. Às vezes a gente faz time contra. Ganhamos de goleada do time lá do Fábio Coelho. Vozes e trovões. Goleada, damos goleada. Se você estiver me assistindo, você lembra dessa derrota, né? Só que tem uma coisa com a peladinha: é legal, a gente zoa, a gente, se sente profissional, bota a chuteira maneira da Adidas, igual do Messi, né, que entra igual uma meia e vai todo bonitão. Só que tem uma coisa: não vale nada. Sabe por que não vale nada? Porque não está de acordo com o modelo FIFA. O campo não é padrão FIFA. As regras não são padrão FIFA. A forma que o juiz apita, não é, às vezes nem juiz tem, é ganha no grito. É minha, não, bateu você, saiu, é minha. As mulheres não devem estar entendendo nada, né? Mas a questão é, tem muita gente fazendo igreja sem o modelo FIFA do céu. É divertido, é legal, a gente brinca, mas não vale nada. Eu vou para pelada, é maneiro, faço um monte de gols, zoo com todo mundo, mas eu não ganho nada por isso. Não tem valor algum na FIFA, não tem valor real, porque não tem um modelo correto. Então eu quero desafiá-los a olhar para a Bíblia a partir de agora e perceber que existe um modelo correto de igreja, de acordo com a narrativa bíblica, para que Deus possa ficar entre nós. E Moisés descobriu isso, olhando o céu. Sendo que hoje nós temos as Escrituras, nós temos o Velho e o Novo Testamento para descobrir qual é o padrão de Deus. Mas mesmo assim nós estamos ignorando a Bíblia como um plano, a Bíblia como uma narrativa, a Bíblia como uma história, de uma só história e de um só plano. Deus quer morar na terra, mas para Ele morar na terra, Ele precisa de uma casa segundo o modelo que foi dado no céu. O que está acontecendo agora exatamente no céu? Deus está assentado no trono e Ele é o centro de tudo que acontece. Nós precisamos urgentemente de igrejas teocêntricas, não apenas cristocêntricas, mas teocêntricas. Porque muitas pessoas usam o nome Jesus ou Yeshua para inventar qualquer coisa, que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus em carne, e constroem em cima desse falso fundamento, e por isso a presença de Deus não pode vir como Ele deseja vir, porque nós precisamos de um modelo. E quando nós olhamos para a história da Bíblia, nós temos o ponto alto de um homem
que viu o melhor modelo, e que viu o melhor modelo que é aplicado para cada um de nós. O nome desse cara é Davi. Diz no Salmo 27:4 que ele tinha só uma coisa, só um desejo. E talvez você aqui da base já ouviu esse versículo 700 milhões de vezes, mas deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Davi viu o que os serafins estavam vendo. Ele diz: uma coisa só faço, uma só coisa eu vou buscar: habitar na sua casa, no seu templo, todos os dias da minha vida, para olhar a sua beleza e te estudar no seu templo. A questão é, irmãos, quando Davi escreve isso, ele está num contexto de perseguição e não existia templo na terra. De que templo Davi está falando? Davi viu a casa de Deus no terceiro céu. Ele viu a habitação de Deus no terceiro céu. Você sabia que existe um lugar chamado céu, que Deus criou para habitar nele? E nesse lugar tem um trono, e que ao redor desse trono está acontecendo uma grande reunião de oração e adoração por toda a eternidade. E de alguma forma, não sei se por arrebatamento, ou por visão, ou por impressão, Davi viu o céu. A prova disso é que no Salmo 110 ele diz que viu 2 tronos. Salmo 110, versículo 1 disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu estabeleça os seus inimigos nos estrados dos seus pés. Ou seja, Davi, ele estava enxergando o céu. E no livro de Crônicas diz que ele recebeu tudo escrito pelo dedo de Deus, toda a planta da casa de Deus, cada detalhe da casa de Deus, tudo tinha que ser feito de acordo com o modelo dado pelo céu. Deus não pode morar em Vitória se não houver uma construção de acordo com o céu. E aí, a gente começa a ouvir isso e começa a pensar que é muito subjetivo, que é muito místico, que é muito longe da nossa realidade. E por que a gente pensa isso? Porque a gente pensa que isso é coisa do Velho Testamento. Porque a gente interpreta que tudo na cruz já se cumpriu. E eu ouço esse tipo de crítica toda hora. Por que Deus quer morar na terra se Ele já mora em mim? Por que Deus quer morar na terra se o Espírito Santo já habita dentro de cada um de nós? Nós já somos o templo do Senhor. Meus irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma diferença muito grande entre a habitação subjetiva de Deus no seu espírito e a glória de Deus sendo derramada. Eu não queria me alongar, mas eu queria só que nós lêssemos algumas passagens no Novo Testamento, tudo bem? Vamos olhar primeiro então Efésios 2, versículo 19 ao 21, vamos olhar Efésios 2, já pode correr e deixar em 2 Coríntios 6 também, versículo 14, mas primeiro vamos a Efésios capítulo 2. Eu preciso ficar calmo, porque eu fico muito empolgado com esse assunto. Então eu saio metralhando. E então eu quero que você entenda de maneira lógica o que eu estou querendo dizer. Efésios 2, versículo 19. Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Bom, Paulo está escrevendo uma carta para crentes nascidos de novo, que já tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, amém? Amém, gente? É uma carta para uma igreja, e Paulo está dizendo, vocês são concidadãos dos santos, vocês são membros da família de Deus, vocês já possuem o Espírito de Deus, mas olha o que ele diz,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra fundamental. Nele em quem? Em Cristo. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser o quê? Vocês estão aí, gente? Efésios 2, 21. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser... Tira a máscara e fala aí para mim quando não estou entendendo. Ser o quê? Templo santo. Por que Paulo está falando para a igreja crescer, para ser um templo santo, se eu já sou um templo? Mas vamos continuar. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para morada de Deus no Espírito. Paulo está falando de uma dinâmica da presença de Deus que é diferente da manifestação do Espírito Santo no meu interior. Quando Davi diz que quer construir um lugar para a presença de Deus descansar, o que ele está querendo dizer é: Deus, qual é o limite máximo, qual é o teto máximo da sua presença manifesta que eu posso experimentar na minha geração? É isso que ele está dizendo. E é isso que a gente está atrás. Davi foi um homem que conseguiu chegar nesse limite máximo na geração dele. William Seymour, na Rua Azusa, no avivamento em Los Angeles, no início do movimento pentecostal, eles conseguiram chegar no teto máximo daquilo que Deus poderia derramar naquela geração. O avivamento no país de Gales, Evan Roberts, em 1906, aquela geração também chegou no teto máximo daquilo que Deus podia fazer naquela geração. O que Deus fez com essas pessoas? Em Azusa, Deus habitava em Los Angeles, no meio de um antigo estábulo de cavalos, de maneira que 4, 5, 6 quarteirões de distância da onde aqueles irmãos estavam reunidos, pessoas começavam a cair no chão debaixo de convicção de pecados. Eu estou lendo agora um livro novíssimo que acabou de sair, contado através de pessoas que viveram na Rua Azusa, nos dias do avivamento de Los Angeles. A glória de Deus vinha de maneira que milagres criativos começavam a acontecer. O que significa milagre criativo? Pessoas que não tinham o globo ocular nascia. Pessoas que não tinham uma parte, um membro do seu corpo, quando entravam dentro daquele ambiente, daquela atmosfera de oração e adoração, o membro crescia. No avivamento de Gales, em 1906, 3 anos e meio seguidos, não havia ocorrência policial em toda a nação. Se isso não te empolga, mano, ressuscita. Mandar igual Claudinho Bochecha. Ressuscita São Gonçalo. Não há no Ocidente, hoje, ninguém experimentando 1% disso que eu estou falando. As pessoas chegavam para uma partida de futebol em Gales e o jogo era cancelado, porque os jogadores não conseguiam entrar em campo, porque estavam chorando debaixo de convicção de pecado. Obviamente deveriam ser flamenguistas. Império do mal. O que eu estou propondo para a gente aqui é que precisa de uma construção que tem o céu como modelo para que ele possa se mudar para a Vitória. Imagina se Deus se mudasse para a Vitória por 15 dias. Então existe uma diferença entre visitação e hospedagem. O que eu estou propondo é uma hospedagem.
porque a habitação plena vai acontecer depois do retorno de Jesus. O retorno de Jesus estabelece o reino dele na terra, o milênio. Mas o fim é quando o Pai se mudar para a terra. Eu não sei explicar o que é isso, mas a Bíblia diz que não é só Jesus que volta. Diz que o Pai vai morar na terra e que o Éden vai descer do céu novamente, a Nova Jerusalém. Então, o que nós estamos fazendo ou tentando fazer é criar protótipos parecidos com aquilo que vai acontecer no fim. Vocês estão entendendo? A gente está junto nisso. E isso é convidar a gente para o inédito. É convidar pessoas para investir dinheiro no inédito. É convidar pessoas para investir talento no inédito. É convidar pessoas para investir esforço físico em algo inédito. E exige um voto. Davi fez um voto, dizendo que não ia descansar enquanto Deus não tivesse um lugar para descansar. Em Jerusalém, Jesus trabalhava, expulsava demônios, pregava, dava seminários. Em Betânia, ele descansava. A palavra Betânia significa casa de figos ou frutos. As Escrituras dizem que se nós permanecermos em Jesus e Ele permanecer em nós, nós vamos dar frutos. Frutos só nascem aonde Ele descansa. Quando Jesus está caminhando para o templo, Ele encontra uma figueira. E aquela figueira tinha folhas, mas não tinha frutos. E eu sempre achei que Jesus estava sendo injusto com a figueira, porque Ele amaldiçoou a figueira, mas o versículo está dizendo que não era tempo de figos. Por que Jesus está amaldiçoando uma árvore que não tem fruto, e não está tendo fruto porque não é tempo de fruto? Então eu sou muito curioso e fui pesquisar. E descobri que naquele dia, ou nos meses em que Jesus amaldiçoou a figueira, mais ou menos entre março e abril, toda a figueira produzia uma espécie de pré-fruto, chamado tasque. Pode pesquisar isso no Google. E que sempre que a figueira dava folha, ela dava esse pré-fruto comestível. E Jesus não encontrou esse pré-fruto para comer. E o que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava apontando para o templo. Porque logo em seguida, logo após ele amaldiçoar a figueira, ele entra no templo e diz: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês transformaram ela em um covil de ladrões. Ele estava dizendo para o templo: vocês produzem folhas, mas não dão frutos. Vocês são cheios de atividades na igreja, mas não produzem frutos. E quando eu estou dizendo frutos, eu não estou falando de evangelismo. Os frutos que são ditos em João 15, não é fruto de evangelismo, é fruto de se tornar como Jesus. O que alimenta Jesus é você se parecer com Jesus. São os frutos de Gálatas, o caráter dele. Quanto mais ele habita entre nós, quanto mais nós olhamos para ele, nós vamos nos tornar como ele. Nós precisamos criar uma Betânia para o Senhor. Talvez não dá para construir a casa toda, mas talvez dê para construir um quartinho, como aquela mulher fez com o profeta, que todas as vezes percebia que o profeta, que era uma representação da presença de Deus, passava, ela disse: eu vou construir um quarto, vou botar uma cama, vou botar uma mesa, vou botar uma cadeira, e quando o homem de Deus passar, eu não vou deixar que se torne apenas uma visitação, eu vou criar uma hospedagem. Deus tem nos visitado, amém? Muitos momentos, mas às vezes tratamos mal a visita dele. Eu amo voltar em lugares onde eu sou bem tratado. E como um pregador itinerante, já passei muita coisa louca, meu amigo, em lugares onde eu nunca mais quero pisar.
mas também existem lugares que eu vou com prazer. Deus quer ampliar a visitação dele para uma hospedagem, que significa, qual é o máximo que dá para a gente ter da presença dele hoje, aqui na base? Alguém precisa ficar com fome disso. Alguém precisa ter saudades daquilo que nunca viu. Alguém precisa ser ferido de amor. Alguém precisa ficar doente. Isso adoece. Eu estou com saudade de uma coisa que eu nunca toquei antes. Eu só li nos livros. Será que Deus mudou ou o nosso padrão aqui está fora? Preciso um mindset aí. Há uma diferença entre a onipresença e a presença manifesta. E a gente está satisfeito com a onipresença de Deus. Sabe, aquelas reuniões que nada acontece por anos e anos e a gente fica com aquele papo. Ah, eu sei que você está aqui, Deus, onde há 2 ou 3 reunidos em teu nome. E a violência não para, pedofilia não para, injustiça não para. E eu sei que não existe triunfalismo e que muitas coisas vão piorar, mas a igreja não afetar o mundo em nada, ou pelo menos o mundo não tentar nos matar. É muito louco isso. Quando Salomão edifica o templo, em 1 Reis 7, ele faz um templo para Deus morar. Aí, depois que ele faz o templo para Deus morar, ele fala assim: Deus, eu fiz esse templo, mas eu sei que você não habita em templos feitos por mãos humanas. Caraca, tá doido? Tá esquizofrênico? Você constrói o templo para Deus morar, depois que acaba de construir, você faz uma oração dizendo que Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas? Por quê? Do que ele estava falando? Ele estava falando da onipresença de Deus. Realmente, a onipresença de Deus não cabe nem nos céus. Ele está em todo lugar, em nenhum lugar pode conter a grandeza de Deus. Mas o mesmo Salomão que faz essa oração, em 2 Crônicas 7, no versículo 1 e 2, diz que a glória de Deus encheu o templo, de maneira que os sacerdotes não conseguiam entrar, porque 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. A presença de Deus física encheu o prédio inteiro, de maneira que os homens não podiam fazer nada. Oh, meus irmãos, como eu anseio em dias que vamos nos reunir para orar e não vamos conseguir pregar, não vamos conseguir cantar, e os perdidos vão ser atraídos para o nosso meio, e as cidades serão tocadas com a proclamação de sinais e maravilhas feito por nossas crianças, por velhos, por senhoras na fila do banco, no hortifruti, no shopping center. Um dia um menininho de 12 anos vai estar lá comendo seu Big Mac, vai olhar uma criança na cadeira de rodas, vai puxar ela pelo nome de Jesus, e aquele shopping vai ter um avivamento, e aquela criança volta e vai comer o seu hambúrguer de novo. Porque sinais e maravilhas se tornam normais quando Deus se hospeda em um lugar. E isso não vai ser mais coisa de conferencista. Isso vai ser a vida cristã normal. O livro de Atos é o ponto zero. A igreja está -1. Nós precisamos do livro de Atos para cima. Que o Espírito Santo coloque dentro do seu coração sementes de grandeza, sonhos de coisas nunca vistas, fome por uma busca de algo que você nunca tocou antes na sua vida. E eu quero terminar aqui lendo então isso, 2 Coríntios 6,
14 ao 17, a passagem que a gente usa muito para falar de casamento, mas eu quero que você olhe o contexto. Olhe o contexto. A gente usa muito essa passagem para falar de casamento de crente com não crente, ou namoro de crente com não crente, é muito usado, mas eu quero que você olhe o contexto. Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como Ele mesmo disse: habitarei neles e entre eles andarei, assim como Ele andava no Éden. Deus está prometendo: e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sabe o que significa julgo desigual? Quando existem 3 ou 4 colocando o ombro debaixo da construção do santuário, e 5 ou 6 ignorando o julgo. O julgo aqui é para que todos nós entremos com os nossos ombros debaixo da arca da presença de Deus. Lembra da arca da aliança? Só pode ser carregado em ombro. E o julgo estava desigual porque tinham irmãos que estavam tendo acordo com injustiça, acordo com incrédulos, acordo com aquilo que é impuro, acordo com aquilo que não é o padrão da construção. E alguns irmãos estavam construindo essa construção do templo, mas estava se tornando pesado, porque o jugo estava desigual. O jugo é aquela madeirinha que fica em cima dos bois, então precisa de equilíbrio, precisa de 2 bois para que haja equilíbrio no desenvolvimento da carruagem. Eu quero convidar vocês hoje para colocar o ombro debaixo da arca. Eu quero convidar vocês da comunidade base a base para assumirem postura de colocar o ombro debaixo do peso da construção, porque ele está vindo. A questão não é se ele vai vir, a questão é se você vai participar. Ele vai vir, ele está procurando em toda a terra lugares aonde pessoas estão construindo. Meus irmãos, eu não estou fazendo isso por causa do IHOP de Kansas City. Eu conheço irmãos na Bahia que não sabiam nem o que é IHOP, não sabiam nem o que era isso tudo, e estão com o mesmo peso. Gente no sertão do Brasil, gente na África, gente em Portugal. Tenho recebido mensagem de pastores em Portugal. Portugal está clamando por um despertar de Deus. A questão é onde estão os construtores? Onde estão? Davi sozinho não podia construir. Ele infectou Asaf, Emã, Gedutum, e esses 3 caras infectaram seus filhos e colocaram a família inteira dentro da construção. O chamado para construir um lugar para a presença de Deus, vou repetir, não é para jovens mochileiros, são para famílias. Famílias que vão fazer um pacto com o Senhor. Há uma pergunta ecoando do céu: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Aonde está o lugar do meu descanso? Os meus olhos estão passando por toda a terra, procurando alguém cujo coração é totalmente meu, para que eu possa me mostrar forte para eles. Eu vou te dizer uma coisa, e parece clichê: essa é a hora da nação brasileira. Isso vem sido dito há muitos anos. Eu sou mais um falando, talvez você pense isso, mas eu nunca vi gente que nunca se viu
como um cara lá do Egito chamado David Damian, falando a mesma coisa que o Lou Engle está falando sobre o Brasil. Essa é a hora da nossa nação. Nós vamos ter nos próximos 5 a 10 anos uma janela de misericórdia no Brasil, que é a hora da gente entrar. Vai ser o tempo de um derramar do Espírito, e que nós precisamos entender: avivamento não é para o mundo, avivamento é para a igreja, e toca o mundo, porque o avivamento que está vindo é para nos batizar de paixão, para nós zombarmos da tribulação. Nós vamos zombar das perseguições, nós vamos zombar diante da face da morte. A presença de Deus vai ser tão intensa, como dizia uma mística cristã chamada Jeanne, Madame Guyon. Ficou 25 anos presa numa masmorra debaixo da terra, e ela dizia: eu sou a mulher mais livre do mundo, porque eu encontrei o meu amado. Existem 2 orações que eu faço ao Senhor todos os dias: Deus, me faz um homem da presença e não me deixa fracassar com a minha família. Me faz um homem da presença e não me deixa fracassar com meus filhos e minha esposa. Alguém precisa dizer sim para isso. Alguém precisa dizer sim para essa palavra profética. No livro de Atos, Tiago diz que quando a tenda de Davi for restabelecida, as nações buscarão o Senhor. Se nós queremos ver um avanço de missões, um avanço de discipulado, o tabernáculo de Davi não é só adoração e oração, ele tem muitas implicações. Há 15 anos atrás a gente falava disso de forma muito imatura, hoje nós temos muito mais base para falar. É óbvio que o tabernáculo de Davi fala do reinado do Messias. Isaías 16:5 diz que o Messias vai se assentar e governar no tabernáculo, na sua volta, porque é uma promessa feita para Davi, e Jesus é o filho de Davi, de que para sempre o trono dele seria mantido. Mas existe o aspecto do sacerdócio de Melquisedeque, e é isso que o Senhor está querendo comunicar para a gente, que o sacerdócio de Melquisedeque é a união entre rei e sacerdote. O que isso significa? Que por meio do nosso sacerdócio intencional de ministrar ao Senhor segundo o padrão do céu, nós podemos trazer protótipos do reino. Não é que a gente vai estabelecer o reino antes de Jesus voltar, mas deixa eu te explicar, quando nós entramos num lugar de pobreza e nós curamos a pobreza, nós estamos dizendo o seguinte para aquela comunidade: no reino do meu Pai não há pobreza. Venha o teu reino, seja feito assim na terra como no céu. Sacerdote, liberando incenso. Quando eu curo o câncer, eu estou dizendo: no reino do meu Pai, quando o meu Pai enviar o seu Filho para governar a terra, não haverá doenças. Seja curado em nome de Yeshua. Nós precisamos de protótipos daquilo que um dia virá completamente. Nós precisamos de demonstrações do poder do mundo vindouro. O mundo não acredita que Jesus vai voltar, porque você não acredita nisso. Então, antes dele voltar, o globo terrestre inteiro vai se tornar um lugar de hospedagem para a presença manifesta de Deus. E o Brasil vai ser proeminente, ponta de lança, com mensageiros sendo enviados para os 4 cantos da terra com essa mensagem. E eu queria saber se você quer dizer sim para isso.
Talvez você não entenda tudo. Talvez você não compreenda tudo que eu falei. Eu também não compreendia 20 anos atrás. Quantas vezes eu chorava depois de assistir um turno no IHOP e pensava: eu nunca vou viver isso. Eu estou sonhando sonho de americano. Aí depois eu descobri um versículo em Malaquias 1:11 que diz que do Oriente ao Ocidente incenso se levantará ao Senhor. E aí diz que em todo lugar se levantará incenso ao Senhor. Então Deus me coloca dentro da Vila Mimosa, porque Ele disse em todo lugar, inclusive dentro de um prostíbulo fedido. Sabe que eu tenho hoje lá? Eu tenho 4 irmãos que moram na Vila Mimosa. 3 deles são cantores proféticos na nossa sala de oração. Esses dias eles estavam cantando lá na sala, e aí uma moça viu pelo YouTube o turno deles e falou: eu quero dar R$100 para cada um por mês. Eu quero sustentar eles de alguma forma para que eles fiquem no lugar de oração. Um tem 15, outro 14, 13. Turno 6 da manhã. 5h40 eles estão na porta do prédio. Se eu morresse hoje, eu acho que eu não vou morrer hoje, mas se eu morresse hoje, eu ia satisfeito, só por causa desses 4 irmãos. E nós estamos entrando, as crianças estão vindo estudar teatro. Nós estamos lá querendo intervir para que um ciclo de maldição, de abuso, de pedofilia acabe. Num lugar que fica a 2 quilômetros do Maracanã, a 1,5 quilômetros da prefeitura do Rio de Janeiro. Não sobe mais só injustiça, está subindo incenso diante do trono do Senhor. Todos os domingos pela manhã, 150 pessoas se reúnem naquele prédio. As famílias almoçam nos bares do lugar. O público que frequenta o bairro está mudando. E nós estamos sonhando em... E eu falei: Senhor, eu vou me casar com a Vila Mimosa até que você venha aqui. Eu vou gastar as minhas forças, eu vou colocar minha família nisso. Os meus filhos estão lá, o meu filho de 8 anos está lá na sala de oração, orando lá no microfone, crescendo nesse ambiente. Algo está acontecendo, é muito pequeno, é muito fraco. Às vezes nós achamos que não vamos conseguir. São 6 anos já, e eu vim aqui, cara. Eu vim aqui, o Vitor me chamou, a gente conversou, e eu falei: cara, isso não pode morrer, cara. Isso é um pioneiro, isso não pode morrer. Eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho respostas, talvez nem o Vitor tenha, mas eu só sei que alguém precisa ficar infectado com o vírus de saudades da presença manifesta de Deus e de olhar o padrão do céu. No céu Deus é o centro. É simples, não precisa ser arpitaça, não precisa ser igual a nada, é só olhar isso. No céu tem um trono, as pessoas estão olhando para Ele dia e noite, e Ele é o centro de tudo, Ele é o motivo de tudo. Então construam uma igreja onde a presença de Deus é o motivo de tudo. E daí, se da presença de Deus sair pessoas com chamado para a justiça social, amém. Se da presença de Deus sair pessoas para chamado com crianças, amém. E daí, se da presença de Deus saírem diáconos, amém. Mas, não tenta ter tudo, porque tudo é a presença de Deus. Fique de pé no seu lugar. Queria chamar o Vitor aqui também. Vamos orar.
quero ser bem sóbrio, sabe? Apesar de ser emotivo. Não diz sim para isso só porque é uma pregação e aí no final o pregador faz o apelo e aí todo mundo diz sim porque faz parte da liturgia. Mas diz sim no teu coração, sabe? Mesmo que... E deixa eu te falar uma parada. Não tem a ver com a sua dedicação, tem a ver com a dedicação de Deus a você. Deus está mais interessado nisso do que você, mas Ele quer ouvir o seu sim. O seu sim sincero, dizendo: eu sou fraco, eu sou quebrado. Davi era assim. Davi era rejeitado pela própria família. Estava fazendo o pior trabalho do mundo, cuidar de ovelha. Ovelha, bicho burro, chato, no sol, rejeitado pela família. Mas lá, quando ele já era um molequinho, os olhos dele estavam contemplando as estrelas, contemplando o céu, a natureza, e ele estava contemplando Deus. Ele já se alimentava de Deus. Então não tem a ver com se você veio de uma família massa, se você tem estrutura familiar, se você é quebrado ou não. Eu venho de uma família quebrada. Eu venho de uma família onde a minha mãe se drogava comigo, cara. Eu sou o mais incapacitado aqui nessa sala. Mas Deus me feriu, Ele me achou. E Ele está aqui agora tentando achar você. E se você diz: Deus, eu sou zoado, eu sou fraco, eu sou quebrado, mas eu quero me doar para isso, quero ver você ferir a terra. Oh, se fendesse os céus e descesse em Vitória. Oh, se fendesse os céus e descesse em Vila Velha. Oh, se céus partissem agora e a sua presença invadisse a minha vida, a minha casa, a minha família. Então, se você quer dizer sim para o Senhor, só levante sua mão para o alto, assim, ó, dizendo: eu estou aqui, Deus, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Quando você levanta sua mão assim, você está pintando um alvo em cima de você, e Deus não costuma errar. Ele leva a sério o seu sim fraco. E ó, vai vir tudo para você parar. Tudo que você nem imagina, mano, aconteceu na minha vida. De burnout, a depressão, a tentativa de suicídio. Tudo. Porque quando pessoas começam a querer construir o céu na terra, não é demôniozinho que ataca. Quem veio contra Josué no livro de Zacarias foi o próprio Satanás, porque ele era o sacerdote que mobilizava a adoração e oração. E o Senhor foi lá e trocou o turbante dele, porque os ataques do inimigo nesses dias é na mente. Quantas vezes eu ouvia na minha mente assim: você está fazendo é à toa, ninguém liga porque você fala. Você está 20 anos pregando a mesma coisa, ninguém está nem aí, ninguém vai comprar isso. Hoje eu sei que eu tenho alguns fiéis construindo. Então eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, por todos esses que levantaram as mãos diante de Ti. Primeiro eu peço, blinda a mente deles contra toda mentira do inimigo, de que eles são incapazes, que eles são quebrados, de que eles simplesmente são desqualificados para isso. A qualificação está em com fome e sede da presença de Deus. Dê a eles uma fome que eles nunca tiveram em toda a sua vida. Pai, eu peço agora por sensações da presença de Deus no interior deles. Eu oro por encontros nessa noite, quando eles forem dormir, sonhos, visões, encontros angelicais, encontros com Jesus, a voz de Deus se tornando audível. Espírito Santo, libera agora a sua presença sobre esse lugar, sobre essas pessoas que estão dizendo sim. Marca-os com o voto do Salmo 132.
Marca-os, Senhor, com um voto de construir um ambiente para a presença manifesta de Deus nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Pai, eu oro por mensageiros como Ageu e Zacarias, pregadores da palavra, que vão injetar as escrituras no meio dessa comunidade para sustentar a oração e adoração de noite. Levanta mensageiros, Senhor, jovens, velhos, adolescentes, que vão se debruçar em cima das escrituras para poder construir uma teologia do lugar de descanso, Senhor. Pai, eu oro pelo fortalecimento do homem interior, de cada pessoa nessa casa, nessa família espiritual, sobre aqueles que estão vendo em casa agora mesmo. Eu oro por uma visitação do Senhor agora. Espírito Santo, vem com um espírito de poder para orar, para buscar a face de Deus, para construir altares nessa cidade. Eu te peço agora mesmo, Senhor, uma intervenção divina sobre cada família aqui. Não há estratégias humanas que possam mudar a realidade espiritual dessa cidade. Você pode, e nós queremos abrir o nosso coração para isso. Não sabemos como, não temos clareza, mas queremos só dizer essa noite: sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, usa-nos para a sua glória. Sim, Senhor, sim, Senhor, incendeia-nos mais uma vez com paixão pela sua presença. Sim, Senhor, levanta avivalistas. Sim, Senhor, levanta reformadores. Sim, Senhor, aqui, agora, aqui, agora, aqui, entre nós, aqui, agora, acerta-nos. Começa a encher esse lugar com as suas orações. Faça a sua própria oração de entrega, mas levante a sua voz. Levante a sua voz. Onde o Senhor está, eu amo o lugar da tua glória, onde a arca está. Eu amo o lugar da habitação, onde o Senhor está. Eu amo o lugar da tua glória, onde a arca está. Onde o Senhor está, eu amo o lugar da tua glória, onde a arca está. Mais forte, vamos juntos. Eu amo o lugar da habitação, onde o Senhor está. Eu amo o lugar da tua glória, onde a arca está. Já me entreguei a te conhecer. Tua presença é o meu tesouro. Sei que há em mim
tesouro. Sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. Eu amo o lugar, eu amo o lugar da habitação onde o Senhor está. Eu amo o lugar da tua glória, onde a que está. Eu amo o lugar da habitação, onde o Senhor está. Eu amo o lugar da tua glória, onde a que está. Já me entreguei a te conhecer. Tua presença é o meu tesouro. Sei que há em ti um lugar pra mim, a mesa do banquete. Já me entreguei a te conhecer. Tua presença é o meu tesouro. Sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. É bom, é puro, é santo, por isso eu me alegro em ti. É bom, é puro, é santo, por isso eu me alegro em ti. É bom, és puro, és santo, por isso eu me alegro em ti. Eu vou atrás da tua arca, eu vou atrás da tua presença, Eu vou eu vou atrás da tua arca, eu vou atrás da tua presença, eu vou atrás da tua arca, eu vou atrás da tua presença, eu vou atrás da tua arca, eu vou atrás da tua presença. E se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da tua arca. E se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da tua arca.
E se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da tua arca. E se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da tua arca. Se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da tua arca. Eu vou atrás da tua arca. Eu vou atrás da tua Eu presença. vou atrás da tua presença. Deixo tudo pra trás pra ganhar a vida eterna, pra ganhar sua presença. Eu deixo tudo para trás. Vou atrás da tua arca. Eu vou. Da tua arca. Eu amo o lugar da habitação onde o Senhor está. Eu amo o lugar da tua glória, onde a arca está. Aleluia.